Eu acho que ano passado as pessoas tinham mais medo. E mais cuidados, será? E mais cuidados, exatamente. Então, assim, até ao meu ver, olhando pra mim, pra dentro de mim, eu falei, pô, peraí, eu tenho que dar uma segurada aqui, cara. Não dá pra eu ficar entrando em casa espirrando álcool no chão, espirrando álcool na maçaneta toda hora, não dá. Então, assim, eu, na saúde, eu conhecendo o que estava acontecendo, eu falei, não, eu tenho que dar uma freada aqui, pra minha saúde mental, porque senão eu não consigo, peraí, eu vou ficar doida. Mas, assim, olhando um pouco pra população, eu acho que isso com certeza aconteceu, isso veio acontecendo do ano passado pra cá, as pessoas perderam o medo, e isso é bom por um lado, pensando na saúde mental, no sentido de vou segurar um pouco meu psicológico, porque senão eu vou ser afetada em outras áreas mentais. Sim. Agora, pensando pro lado de... não é desse jeito. Tanto ou algumas algumas pessoas hoje, né? estão pensando... Exatamente. O epicentro não foi ano passado. Mas acho que parte disso foi culpa de propagandas e coisas que foram muito enganosas e as pessoas acreditaram e se sentiram mais seguras. Com certeza. O Átila Yamarino fez uma reflexão que é tipo assim, se você pegar um monte de pessoas e colocar dentro do avião e mandar ela pular, elas não vão pular. Se você der uma mochila vazia e falar, não, pô, isso aqui é o paraquedas, pode pular. Iam pular? Elas vão pular, só que na hora de abrir o paraquedas, não tem. Pois é. Elas vão se sentir mais seguras só do fato de ter uma mochila. Mas não quer dizer que vai te salvar. Quer dizer, caralho. Então foi mais ou menos isso, né? A gente sempre quer... Vou jogar isso um pouco pro Brasil. A gente sempre procura um salvador da pátria. E não tem. No futebol, pô, Neymar, pô, como é que é o bordão? Cara, não sei, a gente não é do futebol. Sabe, Bruninho? Aqui só tem nerd que só sabe de puxar uma game. piada aqui, não deu? No futebol, pô, Neymar, o ídolo do futebol brasileiro. Mas a gente tem que parar de pensar em um salvador da pátria. Não é o Neymar no time do futebol. Eu sei zero de futebol. Tô pegando. Daqui a pouco os amigos meus vão mandar mensagem e falar, pô. É pra não falar de política, né? Então é melhor dar o exemplo do futebol. É o melhor exemplo que você deu. Deixa eu tentar pegar uma via aqui alternativa. Eu gostava do Ronaldinho Gaúcho. Achava ele melhor do que o Neymar. Pô. Mas aí... Na época do Ronaldinho era a época melhor pra gente, né? A gente tava melhor. Porra. Eu não pensando no futebol. Porra. Mas assim, a gente acha que a gente tem um salvador. Então eu acredito que a ideia da mochila, pensando na pandemia, seja a ideia de um salvador. Sim. Não, peraí, eu vou me agarrar nisso aqui. Isso me salva, porque isso aqui é a solução do problema, cara. Isso aqui vai ser o que vai ajudar a gente. Eu vou fazer uma pergunta, então, controvérsia. Ai, meu Deus. Porque você é médico e tal. A questão do kit Covid... funciona ou não funciona? Não. Diversas, assim... Pensando no kit Covid, ivermectina, astrocina, hidroxicloroquina... Cara, eu acredito que, assim... Vou puxar um pouco... Vou tentar fazer uma rota do ano passado, uma linha do tempo. Ano passado, as pessoas realmente estavam buscando alternativas que ajudassem na doença, que curassem. A gente realmente queria a gente quer uma cura. Lógico, né? Sim. Então, a gente realmente... tentava achar alguma coisa, desenrolar... Não, peraí, vamos fazer um teste com esse aqui. Foi assim que começou. Então, olhando no sentido de março, abril do ano passado, eu tento não julgar um pouco as pessoas que falavam dessas medicações. Não, no passado eu também não julgo, não. Hoje em dia eu ainda julgo um pouco. Com certeza. O que acontece? A gente já tem um resultado, né? Então, exatamente. O que acontece? Você passou um ano. Um ano se passou. Nesse um ano, a sociedade científica inteira se mobilizou. Pô, é isso aqui? Vamos tentar ver se esses remédios realmente funcionam? E já existiram várias evidências, vários jornais, assim, JAMA, que é um jornal internacional, pensando em outro, assim, The Lancet. Assim, são estudos grandes, porque o que a gente tem hoje em termos de ciência, que a gente fala que são medicações comprovadas. O que é algo veridicamente comprovado? É algo que foi exposto a um grande número de pessoas e a gente viu se realmente funciona. Então, assim, estudos realizados com, por exemplo, a ivermectina, que é hoje, que é o que a maioria... Eu acredito que hoje as pessoas realmente foquem mais na ivermectina do kit Covid do que outra coisa, porque é uma medicação relativamente mais, entre aspas, segura, né? Do ponto de vista, é mais disponível, mais conhecida. Não é tóxica hepática, não? Não, segura, calma. Vou chegar. E é uma medicação conhecida, né? E barata, né? E barata, exatamente. Então, assim, existiram vários estudos, existem vários estudos e continuam seguindo os estudos, mas que, assim, já ficou claramente comprovado que não funciona. É uma medicação utilizada, é um vermífugo, na verdade. É utilizado para sarna, que é a escabiose, e para verminose intestinal mesmo. No início, será que funciona? Beleza, vamos testar. Mas agora, já se provaram que, assim,
não tem ação biologicamente efetiva, a ivermectina, contra o Covid, entendeu? Não existe um paralelo, uma interseção entre essas duas. Covid versus ivermectina não existe. E eu vou entrar exatamente no que você acabou de falar. A ivermectina, eu já vi prescrições de colegas que prescreveram 6 comprimidos de ivermectina para um paciente. Caraca. E assim, já foi visto, e a gente já sabe, que a ivermectina, além de causar efeitos colaterais comuns, diarreia, por exemplo, é um efeito colateral comum. Dor abdominal, outro efeito colateral comum. Mas assim, efeitos colaterais mais graves, por exemplo, uma hepatite. Entendeu? Um efeito colateral mais grave. Eu tomei essa porcaria em fevereiro. Não, pois é. E quanto maior a dose 7? que as pessoas... Não, 7 não. Tá. Foram 2. Tá tranquilo, matou um vermezinho aí perdido, uma lombriga. É aquela carne que a mosca bota o ovinho, você come. Pelo amor de Deus. Já aconteceu isso comigo quando eu era criança, eu tomei isso. Não, é uma medicação às vezes boa, você vai comer pra a isso comida, é boa. você não olha, entendeu? Aí depois que... Aí acontece Não, é que me veio a imagem, entendeu? É pra verme. Me veio uma imagem. Não, engraçado que alguns pacientes chegam pra mim no consultório e falam, poxa, doutora, você não vai passar ivermectina não? E ivermectina? Pô, eu tomei ivermectina. Aí eu viro e falo, pô, legal, funcionou pro verme que você tem aí perdido. A gente geralmente come na rua, tem um alfacezinho sujo, deu certo. Aí tem gente que não gosta muito não, mas eu levo pro lado da... inclusive eu tomava até a Anitta por causa da água nossa, que não tem muito tratamento e tal. Eu tomava mais por isso e, tipo, era uma vez no ano, assim. É uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, tudo bem. Geralmente quem come na rua tem mais chance de adquirir esses vermes. Tem, geralmente, folha mal lavada, um tomate, um alface. Pastelariazinha. Exatamente. Então, é um medicamento bom, mas não é um medicamento efetivo para a Covid. E um outro exemplo é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é uma medicação excelente utilizada na malária e utilizada também no lúpus. 2 exemplos de doenças que a gente usa a hidroxicloroquina. E é uma medicação boa, só que é uma medicação boa para esses 2 tipos de doenças. A hidroxicloroquina, ela, além de causar ela pode, por exemplo, dar uma doença de retina, eu perdi o termo agora, que eu dei uma lida nisso, deve ter umas 2 semanas. É uma doença de retina, que quem faz uso de hidroxicloroquina para, por exemplo, lúpus, quem tem lúpus eritematoso, uma doença inflamatória da reumatologia, né? Um ramo que estuda essas partes dessas doenças. Então, quem faz uso de hidroxicloroquina tem que fazer um acompanhamento com oftalmologista. Por conta desse tipo de complicação. Não é uma doença isenta de complicação. É outro exemplo que ela causa é a arritmia cardíaca. Então, assim, quem faz uso de hidroxicloroquina tem que fazer o acompanhamento da parte cardíaca para ver se não vai dar alguma arritmia no coração. Então, além de serem medicações que não funcionam, são medicações que têm efeitos colaterais. Caramba. Entendeu? Então, é algo que a população, sem saber se agarrou a isso, se exatamente, sentiu seguro. Como uma mochila, né, o exemplo que você deu. E, poxa, não, isso aqui eu vou usar e isso aqui salvação. vai... Exatamente, só que as pessoas esquecem desse lado. E eu não vou nem entrar na azitromicina, que eu fiz um post, não sei se vocês viram, eu repostei, na verdade. Da azitromicina eu não vi, não. Porque assim, a azitromicina é outra medicação excelente usada para bactéria. Que é um antibiótico, né? Exatamente. A azitromicina é da classe dos antibióticos, usada, por exemplo, para pneumonia bacteriana. Igual, a gente tipo, amoxicilina, né? Isso aí. A amoxicilina, a azitromicina, tem vários. Ceftriaxona, tem gente que faz bastante uso também. Benzetacil, né? Que todo mundo conhece. Então, é uma medicação efetiva para bactéria, entendeu? O Covid é um vírus. Então, assim, além de ter esse paralelo, que já se viu que realmente depois de um ano não funciona, tem vários trials que são estudo randomizado, que assim, a gente pega vários pacientes que estão com a doença. Eu vou pegar, por exemplo, 100 pacientes, é um estudo. E nesses 100 pacientes eu vou dividir em 50 a 50. Aí 50 eu vou usar a azitromicina para Covid. E os outros 50 eu vou ficar sem. Tipo um teste AB, né? Isso aí. Então, assim, já tem diversos estudos que, além de não funcionar a azitromicina, ainda tem um pior. Porque, assim, ao longo dos anos, com o desenvolvimento dos antibióticos na ciência, a gente tem a resistência bacteriana. Então, pensando por esse lado, além de não resolver essa parte viral, bactéria versus vírus, e um antibiótico usando uma doença para vírus, ela ainda gera Pode atrapalhar. Não, ainda pode aumentar a resistência bacteriana. O post que eu fiz esses dias no Instagram foi exatamente repostando um exame de um paciente, que é uma cultura, provavelmente do sangue do paciente, que a gente tenta, é um exame que a gente faz tentando identificar qual o parasita que tá ali. Pô, te internei por causa de uma pneumonia, eu entro com antibiótico, mas vamos tentar pegar uma amostra do seu sangue, jogar no laboratório e culturar
fazer um meio de crescimento. E aí era um exame, uma foto de um exame, de um paciente com X bactéria identificada. E nesse próprio exame a gente tem também um antibiograma. O que é o antibiograma? Essa bactéria foi identificada. E observando esse tipo de bactéria, dá pra você usar tal antibiótico. O que é muito bom, porque se a gente tivesse esse exame em todos os hospitais, a gente consegue direcionar o tratamento. Ótimo. Isso era uma dúvida minha também. Se vocês decoram todos os nomes do remédio, se você tem um banco de dados onde você pode ter. Porque, tipo assim, eu já vi médico, cara, que passa a lista de remédio, tipo, não colhou nada, entendeu? Não, mas olha só. Eu ficava assim, se eu fosse, eu não ia conseguir, cara. Mas eu acho que eles têm, tipo, ó, esse caso, eu já sei o que eu prescrevo. Isso aí. É porque, assim, isso aí, na faculdade, acho que é um dos maiores medos do acadêmico. É isso, né? É esse. Fala, nossa, mas gente, não tem podia HD ter um pra aplicativo, isso. cara, pro médico, mas né? Mas tem, graças a Deus. A gente tem o White Book, tem o Yellow Book, tem vários. E tem o propagandista lá sempre deixando uma amostra grátis. Tem sempre o representante da empresa deixando lá pra gente. Mas isso aí a gente dá isso aí a gente vai pegando ao longo do tempo. Não dá pra pegar de uma hora pra outra, não. Mas em cada doença você estudar, não, é essa aqui. Então o grupo é mais ou menos esse aqui. E por isso a gente usa... A ideia de se usar uma cultura de uma bactéria é você facilitar o trabalho. Não, eu achei essa aqui. Aí tem um X grupos de antibiótico que funcionam. Ótimo, vou pegar um aqui e vai funcionar contra ela. Qual o problema puxando da azitromicina? O exame que eu repostei era um exame mostrando justamente a resistência bacteriana. As bactérias... não morria com... Não, era assim... por exemplo, amoxicilina, resistente. Azitromicina, resistente. E vários outros antibióticos que a bactéria era resistente. Aí tem resistência intermediária. E tinha um antibiótico que a bactéria não era resistente. Caralho. E aí, como é que a gente sai criando antibiótico assim? Entendeu? É um problema grave. Isso é um problema, é algo que me preocupa. Apesar de todas essas outras medicações causarem outros efeitos colaterais, a resistência bacteriana me preocupa um pouco. Sim. Porque Sim, e no passado também não tinha muita regulação. A pessoa comprava na farmácia, meu filho. E no lado, eu já trabalhei, né, em laboratório, propaganda médica. Cara, o que tinha de médico que prescrevia pra criança antibiótico assim, à torta e à direita. Pois é. Isso era uma preocupação muito grande, cara. Mas isso é realmente preocupante. Isso é uma das coisas que preocupa a gente. É essa parte da resistência. Então, assim, esse kit COVID não são medicações efetivas, entendeu? E o que eu tento passar é porque, assim, geralmente eu vou puxar um pouco da sardinha pra galera mais jovem. Tem que puxar um pouco, né? Meu grupo... É de onde você vem, né? O que acontece? Geralmente, eu ouço muito isso. As pessoas entram no consultório, olham pra mim e falam... Caramba, mas quanto você tem? Teve uma vez que perguntaram assim... Ué, estão contratando menor de idade? Tenho 15 anos, né? Aí eu olhei... Aí eu falei... a minha resposta é sempre... Não, moça, eu sou mais adiantada. Mentira! Eu tenho essa pele jovem. Mas é só fechado. Eu vim no lugar do meu pai, moça. O que acontece? A galera mais jovem geralmente é mais atualizada. Querendo ou não, você forma em qualquer profissão, eu acredito, pensando um pouco no direito também, sempre tem atualização, sempre tem mudança. E na área da saúde também é assim. Então, quem se formou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, tem que buscar ficar atualizado. Porque as medicações mudam, as indicações mudam, o jeito de tratar alguém muda. E as pessoas têm que ficar atualizadas. Puxando agora pro lado dos mais jovens, geralmente quem sai da faculdade... Primeiro, já está com uma gama de conhecimento mais renovada, né? Total. Já está um pouco mais fresco as mudanças, as alterações em diretriz, as mudanças de tratamento. Tem familiaridade com rede social, celular, exatamente, computador. O acesso é mais fácil. A galera tem mais facilidade de buscar informação nesse mundo de internet globalizado. E não generalizando, não jogando a parte pelo todo, mas quem forma mais jovem, geralmente sabe mais do que está se passando nos últimos tempos, nos últimos 3, 5 anos, as mudanças. E quem não se atualiza, fica um pouco para trás. Então, eu já vi nessa parte do Covid, igual eu falei, quem passou isso ano passado, beleza, ok. Agora, quem passa isso esse ano, tá desatualizado. Não tá observando o que tá se passando, não tá vendo as mudanças. Tá mudando muito rápido também. Exatamente. E acontece muito de terem... Existem médicos que ainda prescrevem o kit Covid, né? Azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina em 6 comprimidos. Eu tomei em fevereiro azitromicina e ivermectina. Aí, ó.
É, E eu isso não aí. sabia. Eu, tipo, Não, é legal, e é legal saber Sim. disso e tal, como é que... A ideia é a gente jogar igual esse eu penso, conhecimento pra Gustavo, frente a mesmo. gente não tem que saber. Quem tem que saber é quem vai tratar a gente, Ah, entendeu? sim, Que é o que ela tá sim. falando. E o problema é justamente esse. Tem gente que ainda passa. E aí as pessoas... Aí, o que eu falei no início. As pessoas viram pra mim e falam... Poxa, doutora, mas você não vai me prescrever ivermectina? E Porque a azitromicina, ficou não precisa? martelando a propaganda na televisão o tempo inteiro na cabeça. Sim, Isso. sim. Por isso que e às o vezes- exemplo arrasta multidões, né? Lógico. Verdade é essa. E uma... Venho na minha cabeça, assim, como paciente, Mari, tipo, se esses não demonstraram um resultado efetivo, da minha parte, dá vontade de falar assim, Mari, e o que você costuma prescrever? Mas, ao mesmo tempo, também, eu fico pensando que aí, senão, o ciclo desse pensamento nosso de paciente, de falar, doutor, Eu você não prefiro vai que ela não prescrever fale, o que a Mari... porque aí a pessoa vai e Exatamente. compra na farmácia e não é assim, gente. Não é assim. Exatamente, cara. E aí, realmente, isso é legal, é falar assim, cara, ouça o que o médico tá falando, Sim. que com certeza ele que tá na frente, ele tá trabalhando, ele Sim. tá se dedicando pra poder ser efetivo. E a ideia sempre é ajudar. Se você não... A gente tem um princípio, que é o da beneficência, que é fazer o bem, mas tem o da não maleficência, que é... Se eu não consigo fazer o bem, eu não vou fazer o mal. Ah, sim. Existem alguns princípios, tem outros, mas esses dois estão sendo muito batidos agora. E, cara, a ideia sempre é fazer o bem. Político tinha que ter esse Sim. princípio, né? Tinha, né? Ia facilitar a nossa vida, Pô, menino. ele já entra com o segundo do... Não. Nem o segundo, não maleficência, nem um É dos verdade, dois. não executando É o meu segundo. lado mesmo, acabou. Verdade. Mas, então assim, eu acredito que quem passa essas medicações ainda passa achando que vai ajudar. Só que você tem que olhar, a gente não, assim, eu acredito que você tem que individualizar um pouco cada um. O que eu passo pra você, às vezes eu não vou passar pro Gustavo. Certo? Ah, Se o tá. Gustavo tem tosse, eu Organismo vou passar. diferente, Exatamente, o xarope pra tosse. Se você não tem, por que eu vou te passar um xarope pra tosse? São pessoas que têm, ainda mais a Covid, cara, a gama de sintomas da Covid é muito abrangente. Tem gente que teve só diarreia, ponto, acabou. Teve gente que eu, por exemplo, não tive tosse nenhuma quando eu tive Covid. Eu tive Covid no 1º de janeiro deste ano. Caraca, primeiro. Eu estava de plantão, comecei com febre. E eu tive febre no plantão e comecei com dor de garganta. Eu falei, cara, na época eu liguei pro diretor do hospital que eu tava, falei, olha só, fulano, eu não vou ter que ir embora. Aí ele, não, Mari, super solícito. Super, o que é muito bom, muito legal, assim. A gente não pode viver em sociedade e tentar se excluir. Não, a gente tem que sempre tentar buscar o outro lado. E o diretor foi super solícito comigo. Ele, não, Mari, tranquilo, vai pra casa. Tranquilo, eu vou aí, a gente dá um jeito. Fui pra casa. Eu não tive uma tosse. Uma tosse. Caramba, que Não. bom, que bom. Uma. E assim, tem gente que tem muita tosse. Tem gente que fica com um resíduo Falta de ar. da doença, de tosse, sim. É. E é muito abrangente. Então você tem que, cara, eu tenho que individualizar pra você, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar o que tá sendo estudado no mundo inteiro. Pô, é o que eu falei, 1 ano de doença. A gente tem material, não é o suficiente pra gente descobrir tudo do Covid, mas a gente tem uma base um pouco maior do que a gente tinha no passado, né? Cara, Com eu certeza. penso assim, desde o momento que os Estados Unidos devolveu pro Brasil não sei quantos milhões de doses de doxicicloroquina, eu já falei assim, pô, Estados Unidos não tá usando, é porque Pois é. porque os caras são muito avançados com relação a isso Sim, também. a gente tem uma defasagem de ciência no Brasil complicado, né? Infelizmente, não Falta de tem como. investimento, falta de várias Não coisas. tem como falar isso. E na hora a gente vira e fala, caraca, e agora? É agora que a gente precisa, entendeu? Mas vamos tentar que isso sirva de exemplo, Com né? certeza. Que isso sirva de algo para ser mudado E sempre nesse tem país, né? sempre tem aquela frase, né? A gente tem que estudar a história para ver os erros do passado E não repetir. Não repetir. Não Só repetir, que pô. todo mundo não pensa mais nisso, cara. Virou a só página, pô. Virou Acabou. a página, acabou, aí chega um problema, comete o mesmo erro.